Sejam bem-vindos à Forja. Fala pessoal, tamo aqui de volta então, um novo episódio da Forja. Hoje, especialmente, nós temos aqui o nosso artífice clássico, Sr. Vinícius. Vinícius? Sou eu! E os nossos mais novos convidados aqui presentes. A senhorita Xiaomi Coach, vencedora do loot do dragão. Oi, pessoal. Foi um bom combate do dragão? Pra você conseguir o loot? Valeu a pena? Valeu. E também com ela acompanhando, vemos o nosso senhor Rafael Azevedo, vencedor da Voz do Trovão. Boa noite, pessoal. Fala aí, Rafael. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Olha, comigo tudo bem, não sei vocês, tudo bem com você? Como vai, Vinícius? Tudo bem? E você? E você, Xabi? Olha que maravilha, está todo mundo reunido, feliz? Está todo mundo feliz? Todo mundo muito bem? Uhul! Então, pessoal, hoje aqui nós estamos reunindo mais um bate-papo, falando um pouquinho sobre a parte criativa, interpretativa, um pouquinho de mecânica, um pouquinho de histórias. Principalmente do Vinícius, o senhor mestre do RPG há 50 anos já, aprendeu com um fundador lá do D&D. A gente tenta, né, meu filho? Eu conheço algumas coisas antigas. E com o pessoal mais novo aqui, porque nós não temos problema nenhum com isso. Então hoje aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre criação de personagem, porque a gente até agora já falou um pouquinho sobre ambientação e clima, falou um pouquinho sobre criação de mundos, e agora a gente vai entrar no foco pessoal da parada. Então, vamos lá! Então, pessoal, a gente aqui temos a proposta do RPG, da mesa, o mestre chegou, tá todo mundo reunido ali, todo mundo com os dados na mão, com as fichas na mão, ou virtualmente numa mesa digital, Skype ligado. O que tá faltando? O que tá faltando? Refrigerante, Cheetos, comes e bebes? Pipoca. Um bolo, às vezes vai bem também. Mas tá faltando Pizza. A ficha dos personagens. Quem fez a ficha do mestre, personagem? porque os players não fazem nunca. Cara, tá pra nascer o dia que eu comecei uma sessão, uma campanha que tinha todo mundo com a ficha de personagem na mão. É difícil. Só em evento mesmo que a ficha já tá pronta. Mas então, pessoal, quando vocês vão fazer a ficha de personagem de vocês, vocês pararam pra pensar como é que vocês vão fazer? Por onde vocês começarem? Eu começo pensando primeiro, sei lá, num personagem fantástico, como eu gostaria de ser, por exemplo. E aí eu primeiro imagino a pessoa, o físico da pessoa, e o personagem eu vou moldando pela aparência dele. Às vezes eu busco um auxílio visual, busco alguma coisa, por exemplo, procurando por uma pirata. Aí eu busco fotos de piratas e aí eu vou moldando a história, vou moldando o background dela baseado naquela imagem e vou trabalhando em cima disso. Ah, você pega então uma referência pronta assim e vai se baseando nela? Isso. E aí eu gosto de montar o background legal. Primeiro e depois ir trabalhando nos atributos. Ah, então primeiro você começa com a parte histórica, de onde eu vim, de para onde eu vou, para depois você mexer realmente nos números ali da ficha. Perfeito. Posso dizer que eu faço exatamente a mesma coisa. Primeiro, eu acho sempre legal você pensar no que você quer jogar com, né? Porque não adianta você fazer aquele personagem, porra, todos os meus atributos são fodásticos! E de repente o jogo é chato pra cacete porque o personagem não é exatamente como você queria. E você, Rafael, você não tem muita experiência em fazer personagem. Você tenta fazer alguma coisa nessa também ou você fica preso ali no jogo mesmo? Normalmente eu gosto de pegar personagens pra fechar o grupo. Então, na maioria dos casos, eu acabo fazendo o suporte. Na essência, eu tento fazer sempre um personagem que mistura o Uther com o Gimli do Senhor dos Anéis e o Uther do World of Warcraft. Caraca! Então sempre se eu sou caindo mais pro lado do paladino ou mais pro lado de tanque e suporte. E uma gotinha de elemento X, né, cara? Normalmente sempre cai pro lado dos anões, né? Tento fazer um paladino anão. Mas então você gosta de pensar estrategicamente junto com o grupo. Isso. Você acha mais legal isso? Você prefere pensar pelo grupo do que pensar pelo você no jogo? Se o grupo estiver montado e estiver livre pra fazer o que eu quero, normalmente cai mais pro lado do ladino, no modo furtivo e pesquisa. Eu gosto de explorar e detecção de armadilhas e pesquisa de campo. Mas você costuma sempre fazer o mesmo estilo de personagem? Sim, normalmente eu gosto de personagens mais
independentes, com bastante mobilidade, bastante percepção e bem furtivo, quando eu tenho essa possibilidade. Então você sempre vai num estilo de jogo ali próprio seu, né? Normalmente é um legal. rogue misturado com um archer. Maneiro. Bem apelão, assim, né? Furtivo de distância escondido. Quando dá, né? Mas vendo o RPG de mesa, eu seria mais um scout. Seria o furtivo que vai na frente, o batedor, né? Sim, analisando o maneiro. terreno e quando desse problema, saia fora e falava, ó, resolve aí que eu tô ali dando suporte. Eu tô aqui escondido lançando flechinha. Vai lá, galera! Aqui em cima da árvore. Clássico, porra. Árvore é o que há, bicho. Árvore é o que há. E vocês, pessoal, vocês sempre vão no mesmo estilo, assim? Pelo que a Shelby falou, ela pega, tipo assim, tô a fim de jogar de pirata. Vou jogar de pirata e é isso aí. Ou o pirata é sempre parecido com algum outro? Geralmente, eu costumo apelar pra o DPS mesmo. Primeiramente, eu fiz a Bárbara. A Bárbara. Sim, ela era uma Bárbara. A Bárbara. Exatamente. E eu não cheguei a jogar com ela, mas a gente fez a ficha. Muito bom. Não tem como confundir, né? Não tem como confundir. Aí eu fiz todo o background dela e eu imaginei ela primeiro e eu pensei, eu quero que ela seja fodona, assim, ó. Mega forte, porradeira e vai matar todo mundo. Sanguinária. Pé na porta e soco na cara, isso aí. Exatamente. No fim, acabei me perdendo e acabei fazendo a Agnes no meio do caminho e aí se tornou o meu xodózinho. A Agnes é a minha pirata. Pirata não, entendi. Capitã Agnes Welch, a fria. Porra. Assim, de nome eu admito que eu preferia a Bárbara. Sim, a Bárbara é muito mais legal. Sensacional, cara. Muito bom. Mas assim, por exemplo, a Bárbara era de dar porrada. E a Agnes, a Capitã Pirata? Ela é mais de lutar com espada. Ela é mais sarcástica, assim. Ela é mais o Jack Sparrow, assim, versão feminina. Pô, então a versatilidade tá aí no seu sangue, Sim. né? E aí eu acabei fazendo uma personagem de season. A gente ia dar, tipo, um tempo nessa aventura que a gente tava fazendo. E ia começar uma filler, assim. E aí eu criei uma barda chamada Whiff. Ela é uma genase do ar. E aí eu fui atrás desses compendium mais... homebrew, sabe? E daí eu fiz ela, assim, porque eu queria fazer uma coisa diferente do que eu costumo pegar de, tipo, porradeira, sei lá, e lutar muito bem. E eu, sei lá, vou fazer ela tocar um banjo e ser uma palhaça, sei lá. E dar uma zoada na galera, né? Ela ia ser uma princesa com cristais em cima da cabeça e ia ser provavelmente a zoeira do grupo. Maneiro. Então, assim, você vai de... Hoje eu tô afim de dar porrada, hoje eu tô afim de dar uma enganada, hoje eu tô afim de dar uma zoada. Tipo isso. Maneiro, boa. O Vinícius, assim, conhecendo o Vinícius, eu imagino que ele deve ter, tipo, uns 500 personagens diferentes. Mais Confere? ou menos, assim, eu sou a maior parte do tempo mestre, né? Então, eu tenho os personagens do mestre, coitados. Mas, das poucas... Claro, mas você tem os personagens que você faz pros seus players, né? Tem esses aí, mas, assim, na maior parte das poucas vezes que eu joguei, eu cheguei a fazer um personagem que eu gostei bastante na campanha do meu colega, né? O Nilson. Eu era um diplomata. Assim, não sei se todo mundo já deve saber, mas eu jogo preferencialmente GURPS, né? Em personagens são mais exóticos e diferentes, né? Então ele era um diplomata... São maleáveis, Maleáveis. Era um diplomata com excesso de confiança, entendeu? O cara que achava que tava tudo certo, ele sabia que ia dar certo, então ele teve um problema lá na Abre família. parênteses. Quer fazer um personagem suicida, faça um personagem com excesso de confiança. Fecha parênteses. Mas o mais engraçado... Você vai entender... Diplomatão, cara. Você vai entender por que esse personagem foi um dos que eu mais gostei. Mais bizarros do mundo, assim. Porque o cara tinha excesso de confiança, era um fracote, entendeu? Tinha uns poderes mentais, assim, só da parte social, e foi colocado, assim, tipo numa legião estrangeira, assim, forçado a ir lá. O cara tava puto que tava naquela merda, ele queria estar nas festas, não sei o que e tal, e foi. Aí, o grupo dele foi todo morto, ele foi o único que sobreviveu e foi andando sozinho no deserto, né? Foi andando sozinho no deserto, fugindo, não sei o que. Aí acharam ele, o cara foi amaldiçoado, aconteceu um monte de troço. Como ele sobreviveu, acabou sobrevivendo nessa coisa toda, só tirando resultados fortes nos dados. Encontrou com o grupo lá dos jogadores, né? E aí falou, não, pô, vocês têm que ir comigo, eu sei o que eu tô fazendo, tá tudo certo. E era o personagem, assim, que tinha mais ranking, sei lá. Não tinha mais ranking, não. Ele tinha muita lábia, muita
Ah, o cara era diplomata, né, cara? Ele sabia convencer uma pessoa. Não, vamos comigo e tal. E as pessoas começaram a seguir e tal. E uma coisa muito engraçada é que teve uma hora que chegou lá um escorpião gigante pra enfrentar o grupo, né? Eu falei, não, deixa comigo que eu vou. Fui lá e o pior, fui eu que matei o escorpião, entendeu? Eu tinha um bastão, eu só tirei diversos críticos, assim, diversas sequências, assim. O pessoal, porra, o cara tem excesso de confiança e ainda consegue fazer essa porra. Ou seja, cara, com confiança e sorte nos dados, né, sorte nos dados, total. Então o personagem ficou muito maneiro. Sorte nos dados é tudo. Mas esse personagem eu só não posso dar spoilers, porque vai virar livro do meu amigo também, então eu não posso dizer alguns segredos desse personagem. Ele tem uma história mais sombria por trás. Olha aí. Tan, tan, tan. Isso aí, Nils, propaganda, hein? Ó. Sabe, sempre rola aquele personagem marcante, assim, que você nunca vai esquecer. De repente, às vezes, não é nenhum personagem seu, mas foi um personagem de algum amigo. Tem algum personagem pra vocês, assim, que foi realmente marcante, que não necessariamente fosse seu? Que não necessariamente foi meu. Talvez um personagem que eu tenha matado enquanto eu fui uma maga. Eu ganhei a capacidade de lançar tornados, então naquela aventura a gente tava num corredor dentro de uma caverna, e aí tinha água de um lado, água do outro, apenas um corredor de pedra, e aí surge uma hidra, o anão de um amigo meu entrou dentro da hidra, entrou assim, de ponta de dentro da hidra, e com uma espada de madeira. Ele mergulhou na Exatamente. Ele mergulhou de cabeça na hidra. Vou matar essa puta e vou matar por dentro? Exato, tipo isso? Exato. E aí eu tinha recém ganhado o tornado. E daí eu, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou lançar o tornado. O mestre parou, botou a mão na mesa e me olhou. Tem certeza? E daí eu olhei pros lados e eu pensei, ele tá me desafiando. Ele tá me desafiando, é agora que eu vou ter certeza. Eu falei, tenho. E aí eu matei a party toda. Você não foi um tornado dentro da caverna? Sim, que é bom. Sim, dentro do corredor de pedra. E aí foi incrível, porque o primeiro a morrer foi o anão, óbvio, né? E aí ele, na mesma hora, ele rasgou a ficha, ficou puto. Foi incrível. Assim, coincidentemente, eu já tive um anão que passou por uma experiência parecida num grupo. Isso muitos anos atrás. Eu jogava Tagmar, que era um sistema brasileiro. Aí tinha um grupo lá bem eclético. Eu era um anão guerreiro e tinha um amigo meu que era um mago humano, andando no pântano. Surge uma criatura toda de dentro da água e agarra o pé de quem? O meu, obviamente. Me levanta no ar. O mago é o próximo no turno. Mago, o que você faz? Eu solto relâmpago nele. Nossa! Sabe aquele momento que você olha pro seu amigo e fala assim, cara, faz isso não, cara. Faz isso não. Aí o mestre, você tem certeza? Tenho. Rola aí. Pá! Dano máximo. Porra, vocês sabem cara. que quando o mestre fala, tem certeza, é aquela hora que tu precisa pensar. Tu tem que pensar 2 vezes antes de fazer. Isso se chama o bom senso do mestre. Exato. Pena que a maioria dos jogadores não escuta. Não, o mestre tem bom senso, os jogadores não. Exatamente. O meu mestre me falou, sem certeza você vai atacar o escorpião? Eu falei, claro, tem que atacar. E no meu caso eu dei sorte. Você ainda bateu no peito, né, eu cara? Eu matei o escorpião. Entendeu? O pessoal atacando não fazia dano, não sei o que. O meu só porradão. Pau. Falou, porra, ele matou o escorpião quase sozinho. Mas eu também matei a hidra. Mas eu matei todo mundo também. Isso é todo mundo junto. Mero detalhe. Mas o importante é que a hidra morreu. Claro. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Matar os monstros, não importa. Você chegou a sobreviver nessa brincadeira? Não. Então tá bom. Pô, podia dizer, não, eu tava no olho do furacão, não aconteceu nada comigo. Na verdade teve um personagem que sobreviveu, e agora eu não vou me lembrar bem qual, mas ele tinha umas potions lá de vida, e aí ele reviveu quase toda a party, e daí eu tive que tirar no dado com esse meu amigo que entrou na hidra. No fim, eu ganhei. E aí ele rasgou a ficha e saiu culto. Nem pra você ser altruísta e virar Marte, morreu pelo grupo. A gente jogou no dado, cara. É isso aí. Dado. É justo. Cara, é a primeira vez que eu ouço um rage quit no RPG de mesa. Isso aí. Deu wipe na raid, desligou o PC e foi dormir.
Faltou o Rafael. Rafael, teve algum personagem marcante pra você? Não necessariamente seu? Um personagem marcante. O único que consigo lembrar, que eu acho que foi um dos primeiros personagens que eu criei no RPG, foi o Strek, que era um rogue anão com os dread. Isso foi no Dragon Age. Ah, no maneiro, primeiro Dragon maneiro. Age. Foi com ele que... Não, na verdade, tinha criado um mago. Aí eu fiz a mesma coisa que a Sherby fez. Matei minha parte toda, quando eu descobri que as magias em área pegava no meu grupo também. Aí eu falei, não vou usar mais mago não, que eu não consigo manter meu grupo vivo. Eu criei esse rogue. E durante boa parte do jogo, era sempre ele que salvava. Ele dava essa sorte também do diplomata crítico, aí tudo que eu fazia dava muito dano, e o Alistar ficava segurando o ataque e eu matando. Chegando até no último chefe, que morreu todo mundo. Sabe quando você fala assim, vamos começar de novo. Você larga o controle, ele vai lá dar o crítico e mata o chefe e fica com 1 de vida. Foi sempre que eu tenho... Acho que, na verdade, meus personagens, todos eu faço baseado nele. Sempre que tem essa opção. Marcou, né? Você faz um parecido, assim. Tem a possibilidade, eu sempre crio. Na verdade, toda vez que eu penso em criar qualquer personagem, vem o molde dele e eu só vou adaptando no que posso ou não posso colocar. Entendi, legal, legal. Mas assim, quando vocês vão jogar, já tem ali um cenário pronto, ou mestrar, né, Vinícius? É. Já tem um cenário pronto, inclusive, feito em casa. Sim, sim. Vocês deixam o cenário influenciar na criação do personagem? Vocês pensam em colocar algo inserido no cenário? Ou, de repente, é um cenário de fantasia medieval, eu vou fazer alguém que seja mais guerreiro. É um cenário de terror, eu quero fazer um cara que é mais investigativo. Vocês deixam isso influenciar na criação? Sim, totalmente. Com certeza. Se eu vou jogar vampiro, por exemplo, eu faço questão de fazer Malkavian, porque eu não consigo ser uma vampira se não for malkaviana. Eu costumo jogar conforme o cenário mesmo. Por exemplo, a Agnes, eu já sabia que a gente ia jogar D&D mesmo, e eu pensei, vamos inserir um pirata nesse negócio aí, porque eu não costumo ver muitos piratas no RPG, então eu vou fazer diferente aí. Mas aí vocês já têm ali o cenário, vocês gostam de inserir a história do personagem no cenário ou é sempre diferente? Eu costumo tentar inserir a história dentro do cenário, mas geralmente quem faz isso é o mestre, né? No caso o mestre da nossa mesa, ele colocou todos os personagens juntos e tentou criar ligações ali entre eles pra gente dar início à história. Mas você não prefere, você acha que não seria mais legal fazer isso entre os jogadores, seria, não? Sim, seria legal, mas é que geralmente o pessoal já chega com a ideia pronta e aí depois o mestre só junta eles, sabe? A gente não costuma criar na hora. Sobra pro mestre virar e falar assim, então vocês já são amigos mercenários, vocês já estão ali na taverna. Isso aí me lembra um negócio que acabou virando piada pra sempre. Eu já tava de saco cheio desse negócio de, como mestre, ter que juntar todo mundo. Então era um grupo de mundo das trevas. Um era vampiro, o outro era lobisomem, o outro era mago, o outro era não sei o quê. Eu sei que tinha cada um de um tipo. E aí eu cheguei pra eles e falei... tinha um anjo e tinha uma fada, né? Era um grupo completamente impossível de se juntar. Então eu cheguei pra eles e falei, bom, então vocês que são preocupados com os problemas mundiais resolveram se juntar para resolver não sei o quê. E aí pronto. Assim, porra, acabou, é isso. Vocês se preocupam com os problemas mundiais. Dane-se. São os super amigos. Super amigos. Enquanto isso, no salão de justiça... Todo mundo acordou um dia e falou, vamos salvar o mundo. Aí e coincidentemente todo mundo falou, vamos começar por aquele lado. Exatamente. Oi, o que você faz por aqui? Vou salvar o mundo. E você, eu também vou. Olha, que legal, vamos juntos. Virou assim. Então, nós somos preocupados com os problemas mundiais também dessa vez? Aí pronto, é sempre essa piada. Cara, pra mim a piada das minhas mesas que eu jogava era quando o mestre virou assim, não tinha... O cara sempre chegava um de fora, tipo, por último, e tinha que entrar no grupo já formado. Aí o cara assim, como você vai juntar a gente? Cara, você vê uma velha, a velha sorri pra você, faz um gesto, você de repente tá junto dos outros caras e vocês se conhecem. E é isso aí. Cara, toda vez que eu encontro o mestre, eu falo assim, cara, não coloca a velha, vai se fuder. Uma velha. Sempre tinha porra de uma velha, cara. Uma velha, cara.
Era uma fantasia medieval. Imagina uma velha, toda suja. Quando ela olha pra você e sorri, o que você pensa? Fudeu. Com certeza. Vocês já viram aquele filme do YouTube, acho que é The Players? Eu não me lembro. É um filme baseado em The Gamers. Baseado em jogo de RPG. The Aí, Gamers, de repente, sensacional. Um personagem lá morre. Não, um jogador tem que sair. Aí fica um personagem paralisado, assim, andando, congelado, assim, junto com eles, que ninguém se lembra que ele tá junto. E em outra parte, Tá assim, flutuando ali. Pô, fulano morreu. Aí aparece um outro igualzinho, mesma coisa. Quem é você? Ah, eu sou o fulano de tal. Ah, você parece ser um bom mago. Quer se juntar a nós? Sim, tudo bem. Então tá bom. E pronto, tamo juntos. Ótimo. Cara, é essa a clássica do cara, o cara que morreu. Pô, eu morri, cara, faz uma outra ficha aí, eu já trouxe a ficha aqui, beleza. Então, quem é você? Eu sou fulano, primo de cicrano. A semelhança familiar, exatamente, é de família. Tava seguindo meu primo atrás da floresta pra ele morrer pra vir falar com vocês. Então, pra criação dos meus personagens, geralmente eu costumo fazer o background, como a gente tinha falado, e geralmente eu pego uma motivação bem dramática, assim, por exemplo, sobreviver, ou me vingar, ou buscar alguma coisa pessoal. Geralmente fica mais fácil pro mestre achar uma motivação pro personagem ter se juntado ao grupo. Então você acha legal, tipo, ter já o ideal do seu personagem, o que ele quer buscar da vida, e já todos os traços de personalidade dele pronto já? Daí fica muito mais fácil de montar, de colocar todos os atributos e tudo mais. E fica mais fluida também a interpretação? Com certeza, porque eu consigo imaginar o personagem na minha cabeça, é que nem eu imaginar, sei lá, um personagem de qualquer história, por exemplo, sei lá, pegar o Frodo. Eu consigo imaginar o personagem, eu consigo imaginar os trejeitos dele, consigo imaginar como ele agiria em determinada situação. Acredito que eu criando o personagem na minha cabeça primeiro, mesmo que seja pegando imagens dele, imaginando a personalidade dele através daquela imagem, flui melhor até a interpretação. Ah, legal. Ô Vinícius, e você, no ponto de vista do mestre, quando um jogador chega assim, com tudo pronto, o que você acha? Você que já leu meu livro, aí sabe que é um mundo de fantasia e tecnologia misturada. E tem um cowboy. Isso aí, o cara chegou, era meu irmão, chegou com um cowboy. Eu falei, não, eu tenho que jogar com esse cowboy. Eu falei, porra, não vai dar, não sei o que, não tem nada a ver com a história. Aí, não, o personagem é muito maneiro, não sei o que. Eu falei, me conta a história dele. Tu tem que me contar uma história muito foda pra valer a pena eu dar um jeito dele entrar. Tipo, me convence a te colocar na história. A história é maneira e tal. Falei, então beleza, eu vou conseguir botar, mas eu vou ter que mudar alguns detalhezinhos na história. E aí mudei e acabou que ficou um personagem maneiro. Tá até lá no livro mesmo. Esse negócio de background da história do personagem fez eu começar a escutar podcast de RPG. Tanto o meu filho quanto o meu enteado, eles têm um atraso na fala. E eu ia montar uma história pra estimular eles a conversar bastante, pra desenvolver a fala. E eu tava montando as fichas desse personagem, tudo. Como sempre, eu fiz as builds perfeitas pra ficar tudo certinho, os personagens ótimos pra combate, mas aí chegou na parte da história, ficou aquela interrogação gigante. Aí eu comecei a pesquisar na internet sobre lore de personagens, só que só vinha ficha pronta em inglês. E eu queria montar uma história. Como fazer pra montar uma história? E eu não conseguia achar nada que me desse uma orientação. Então eu comecei a pesquisar por podcast, que eu já escutava vários podcasts, e acabei achando a primeira história do RPG Next. Foi aí que eu comecei a entender mais ou menos como que faz a criação da história de um personagem, mas ainda assim o projeto tá meio parado, mas qualquer dia eu volto com isso. Mas, pô, a ideia muito foi maneiríssima, cara, muito boa. Tipo, pegar o RPG ali pra ajudar as crianças, putz, cara, com sensacional, certeza. Muito bom. Fico até feliz de que tenha RPG ajudado. É uma ferramenta, assim, sensacional. Então, pessoal, e inspirações? De onde vocês tiram para fazer os personagens?
Só? Sim. Eu tiro, saquei, pum, tá pronto. Não sai Caraca. pronto, ele vai saindo aos pouquinhos, assim, eu paro e penso... Sai uma mão, sai uma vai perna, saindo, né? assim, cabelo, cor do cabelo, o que eu vou ser dessa vez? Eu vou ser ruivo, vou ter o cabelo azul, branco, fazer o mais comum, castanho, sei lá. E aí eu vou moldando a partir das características. Legal. Acho que você falou que tirava uma imagem, assim, pra ter uma noção, às coisa vezes dessa. eu penso, eu vou crescer, jogar de humano, ou posso tentar jogar de, sei lá, de halfling, por exemplo. Depende da minha vibe do momento, não sei. Entendi, legal. E pra vocês, pessoal, pega de algum livro, algum filme, série? Eu sempre tento imaginar um anão e tentar colocar o job dele. Normalmente ele sempre sai com uma pele morena, sempre com alguma cicatriz no rosto, de preferência com dread. A personalidade dele normalmente está muito vinculada com a classe que ele vai pegar. Se ele for alguém mais certinho, como um paladino ou um clérigo, ele normalmente, sim, eu me inspiro bastante nos ideais do Uther pra... Entendi. Aí você pega uma classe, você pega um personagem de uma classe que você conhece, que você sabe como é que ele é, aí se inspira nele pra tirar. Eu tento fazer colocar minha personalidade com essa outra personalidade que eu quero. Eu tento fazer um mixer eu tento juntar a minha personalidade com a personalidade do personagem que eu tô me inspirando pra tentar fazer o... Mas você sempre coloca, então, a parte sua, jogador, dentro do personagem. Nunca é só o personagem sozinho. Não. Sempre tem que ter alguma coisa minha. Você mistura sempre uma coisa real. E uma última coisa que eu tava tentando fazer, que era esse último paladino que eu tava fazendo, eu tava tendo uma dificuldade gigante pra fazer um paladino. Paladino não, desculpa, um priest que teria que ser ateu, mas eu teria que escolher uma divindade pra seguir. Eu tava quebrando a cabeça como que eu poderia montar a história do personagem onde um priest seria ateu. É simples, a fé dele não é num deus, a fé dele é em algum ideal. Porque priest geralmente se remete muito à fé religiosa, então... Quando você fala priest, eu imagino clérigo. Pra mim, clérigo é um cara de fé. Homem de muita fé. É um homem de fé. Você tem fé em quê? Numa criatura divina que existe em outro plano que não nesse, mas que provém poderes a você? Ou você acredita no ideal que é essa criatura? Fé na humanidade. Sei lá, o seu ideal é a justiça. Você enxerga a justiça como uma divindade. Olhando por esse ponto seria mais fácil. O mais próximo que eu cheguei na divindade seria acho que era o deus do acaso. Ah, o deus do acaso. Eu sempre imagino o Magneto como um paladino. Ele é bem centrado na ideia dele. Isso, eu vou proteger os mutantes, independente do que estiver à minha frente. Pronto. Paladino. Verdade. Olhando assim fica mais simples mesmo de montar, porque no meu clérigo eu tinha feito ele ser um devoto do... Acho que era Nimble o nome da divindade menor que ele seguia, que seria o deus do acaso. Você pode não seguir o deus do acaso, pode simplesmente seguir o acaso. É tipo o taoísmo, tá ligado? Tipo, merdas acontecem. Verdade, né? Seria essa pegada mesmo, é mais ou menos isso aí que eu sigo na minha vida. Não? Vinícius, você como mestre e criador de inúmeros personagens... Usa alguma fonte de inspiração ou saca tudo da mente e joga ali pros seus jogadores? Que alguns deles surgem de arquétipos, né? Mesmo de coisas que você já leu, filmes que você assistiu, etc. Outros são pegos, assim, mais diretamente. Por exemplo, eu gosto muito do personagem fulano do livro tal, da série tal, eu quero fazer um cara parecido com ele. Uma coisa que o Rafael falou, que ele sempre procura botar alguma coisa dele no personagem, né? Eu acho que fica muito difícil você fazer isso como mestre, porque senão todos ficariam muito parecidos, a não ser, assim, e acabar ficando todos muito iguais. E uma coisa que eu achei engraçada, que eu até fiquei meio bolado, eu fiz um personagem que era pra ser um cara super escroto, não sei o que, blá, 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 o cara todo marrento, tal, não sei o que, aí que era um anti-meio anti-herói numa campanha de supers, né? E aí meu irmão falou, pô, esse cara é você. Ele era assim, era um sujeito muito senhor de si, entendeu? Era o self-righteous man, aquele cara que, pô, eu sei o que eu tô fazendo, eu estou certo. Sim. Seus bostas. Entendeu? É mais Wolverine, né? Tipo, eu sou o melhor naquilo que eu faço, que eu faço não é bonito. Isso. O poder dele era fazer pessoas viverem o seu pior crime e confessarem o seu crime, entendeu? Então ele caçava os vilões, assim... Vulgo motoqueiro fantasma. Tipo isso, entendeu? E meu irmão falou, pô, esse aí é você. Eu falei, não sou eu, porra. Qual é? Tá maluco? Não tem nada a ver. Fiquei até chateado.
Ficou Se se sentiu sentindo uma mal, dorzinha hein? É, vindo pô. do seu irmão, né, cara? Porra, eu não sou assim, Pô, não. que julgamento triste. Julgamento terrível. Eu fiz o cara pra ser um escroto e esse sou eu? Não. Pensou, sou nossa, não. como é que eu vou fazer esse cara mais escroto possível? Ele singelamente te chamou de babaca, cara. assim, Pois é. né? Meio assim. Não querendo meter pilha, mas Coisa né, de irmãos, eu coisa acho de que- irmãos. Você pegou a inspiração desse personagem de alguma referência ou você foi montando ele a partir das suas ideias do Eu que seria li escroto? um quadrinho que é mainstream lá fora, aqui é um pouco mais obscura, que chama Astro City. Não sei se vocês já viram. Eu Conheço li de muito nome, pouco conheço de disso, nome. mas é uma série muito Ah, já ouvi interessante que, falar. assim, é uma série de quadrinhos meio four color, né? Aquela coisa assim, super-heróis over the top, era de prata, mas ela não é contada do ponto de vista dos heróis. Ela é contada do ponto de vista das pessoas que moram na cidade, entendeu? Então pega uma história assim, de um pai de família que tá lá, não sei o que, aí olha pela janela, tá lá um robô gigante passando, explodindo, não sei o que. Ele fala, meu filho, pai, olha lá, não sei o que, o fulano, o super-herói tal, não sei o que. Meu filho, é isso mesmo, isso acontece todo dia. E tem... Cara, são os moradores de Townsville, a história cara. é Exatamente. sensacional, assim, essa ideia de contar a história desse jeito é muito legal. E um dos personagens que aparece na história se chama Confessor. Eu até peguei o mesmo nome. Aí na história eu não me lembro direito, acho que ele era vampiro, era um outro negócio assim. Eu nem cheguei a ler a história, o arco que fala da história dele. Mas eu gostei do nome, Confessor. Aí eu falei, porra, vou fazer um cara cujo poder seja fazer o outro confessar o seu crime. Então ele era meio tanque, meio porradeiro, não sei o quê, mas ele tinha lá, depois que enfraquecia o cara, conseguia jogar uma mágica, um negócio mental lá, que aí o cara tinha que parar e confessar o crime. Na hora que ele fazia isso, ele tinha o poder de forçar uma penitência em cima do cara. Então, você vai ter que fazer não sei o que lá. E o cara era forçado a seguir e fazer determinada coisa lá, que era a punição do cara, né? E esse personagem, pô, os caras... Ele era NPC, né? Porque eu era o mestre na história. Os personagens ficavam assim, pô, o cara é foda. Ele parou fulano de tal, que era o Doutor Monstro não sei o que e tal, e caramba. E mandou o cara confessar, e o cara confessou e fez e aconteceu. Esse jogo de supers que eu joguei era muito doido, cara. Eu fiz muitos personagens malucos. Mas ficou muito bom. Esse jogo de super sempre volta, volta no, cara, no episódio sempre da volta, Forja, sempre né, volta. cara? Eu vou ter que voltar esse jogo. Eu tô com saudade dele. Aproveitando então que o gancho que o Vinícius deixou, que eu imagino que ele fez um personagem babaca, eu imagino que não tenha nada a ver com ele, pelo Né? que eu conheço dele. Sou gente boa, gente. O irmão dele discorda, né, Vinícius? Não, acho que ele fez isso pra me sacanear, não é possível. Aproveitando então o gancho, vocês já tentaram fazer algum personagem que não tinha absolutamente nada a Na ver verdade, com acho que vocês? todos os meus personagens, exceto a Agnes, que eu coloquei muita da minha personalidade nela, o resto das minhas personagens são todas bem distintas de mim. A Whiff, por exemplo, ela é toda delicada, mas ela é engraçadinha e fofinha, sabe? Nunca não tenha nada de fofinho, às vezes eu sou fofinha, mas... Às vezes, né? Às vezes. Mas, assim, eu tento fazer o máximo distinto de mim que eu puder, assim. Até pra tentar interpretar e me desafiar, assim, por assim dizer. Maneiro. Eu acho bem divertido você tentar fazer um personagem assim, diferente de você. Eu também acho super divertido também fazer um personagem que não tem nada a ver com você. Eu acho que o mais divertido é você, tipo, se imaginar Exato, naquele e aí papel. tu explorar poder... novas... ver até onde você consegue chegar, explorar Exatamente. coisas novas. Verdade. Tipo, o meu personagem atual no Tarrasque da Bota, ele é pansexual. Então, pra ele vale tudo. O que não é o meu caso. Então, né, cabe a ti se esforçar ao máximo. Eu confesso que você estava representando muito bem. E eu, quando eu comecei a ouvir... Não, sério, quando eu comecei a ouvir, eu pensei, pô, será que o Pedro é realmente assim? Não é? Depois que eu fui perceber que não tem nada a ver. Não, eu fico feliz disso, Ela né? interpretou bem, hein? Sim, teve um que falou assim, você tenta ser pansexual? Eu falei, isso? Ele falou, pô, interpretou bem. Eu falei, yes! Eu fico feliz de ouvir esse tipo de coisa. Eu gosto. Eu gosto de entrar no personagem quando eu tô jogando. Então, pô, quando alguém fala isso, me sinto... Sabe a cena do Tony Stark no Homem de Ferro 1? Ah, sim. Com as bombas explodindo nas costas, eu me sinto assim. É interessante. Mas assim, nas inspirações, eu costumo me inspirar geralmente nas séries. Eu gosto de assistir muita série de época. Comecei a me inspirar mais em Black Sails pra criação da Agnes, principalmente. Inclusive, até achei a ficha dela aqui toda amassada, porque eu passei a limpo ela.
Normal. né? Tá toda amassada, toda errada. Aí eu olhei até porque eu imprimi umas imagens atrás da folha de referências, né? Que eu queria mostrar a respeito dela. Então, geralmente quando eu tô jogando, eu costumo virar a folha e olhar as imagens. E isso me ajuda bastante na interpretação, principalmente. Ah, maneiro. Então você gosta de usar imagens, Isso, assim, a referência pra geralmente me ajudar. ajuda muito. Maneiro. E pra fazer, assim, a parte mais mecânica, você usa mais alguma coisa também? Ou você só pega a imagem pra fazer parte de interpretação? Aí você dá uma olhada assim, essa pessoa parece mais forte, então acho que eu vou fazer mais atributo mais como, físico. por exemplo, assim, eu vou continuar pegando o gancho da Agnes, eu fiz ela como Sim. sendo o estilo Jack Sparrow, então eu quero que ela tenha habilidade, ela consiga saltar, e eu quero que ela seja ágil, que ela tenha bastante acrobacia, quero que ela consiga intimidar bastante, eu quero que ela tenha bastante instinto de sobrevivência, por exemplo, pra poder sair de enrascada, assim, de qualquer parada. Tá presa em algum lugar e ela consegue achar alguma coisa pra sair. Mesmo que eu, Shelby, não consiga imaginar uma forma dela sair dessa, ela como personagem teria a inteligência pra sair disso, entendeu? Legal. E na hora de preencher a ficha, é tudo papel, lápis, borracha É isso aí. e imagem? E o mestre do lado, claro, pra ajudar. Não, bota o pontinho aí. Tu quer fazer isso, bota esse ponto aí. Ah, legal. Sempre bom ter o mestre pra ajudar ali. O Vinícius faz isso, né? Seu mestre ajuda muito, Vinícius. Quando eu sou personagem e estão mestrando pra mim, se o mestre me ajuda, Na verdade, era uma pergunta mais sarcástica. Tipo, você é o mestre e você faz os personagens, sabe? Não. Mas a piada não Feio. não caiu. Não era pra isso, é porque o seu áudio falhou e aí eu não consegui entender o que você disse. Ah, tudo bem. Culpa a internet. Mas o pessoal faz personagens, sim. Assim, alguns. Esse meu colega Nilson faz personagens muito bons. Os outros são preguiçosos pra fazer as fichas, mas as histórias até que às vezes saem algumas muito boas. Um colega meu que tem muita preguiça pra fazer história, uma vez ele fez uma história dessa campanha de Supers também, o personagem, assim... gente, monta uma história... eu acho que eu já contei isso aqui, mas no GURPS funciona com pontos de personagem, né? Normalmente você dá uma quantidade de pontos padrão pra pessoa poder criar o seu personagem e tal. E nessa campanha eu falei, vou fazer diferente. Vamos estimular vocês a fazer história. Eu vou dar os pontos de personagem pra vocês criarem a sua ficha de acordo com a história que vocês me contarem. Quem contar uma história boa ganha muito ponto. Quem contar uma história merda ganha pouco. E aí, esse meu colega que nunca fazia, não sei o que, ele, fez uma história de um jeito tão maneiro que eu falei, caraca, tu merece muito ponto, cara. Ficou muito foda essa história. E aí você é um bom incentivo. É um bom incentivo, né? Você botar a pessoa assim, vai fazer um personagem mais forte só porque contou uma boa história no início. Dá pro mestre, dá subsídios pra você inventar em cima daquilo, né? Sim, dá um bom material pro mestre, interessante. né? Uhum. Mestres gostam de ganchos de personagens. Com certeza, cara. Isso é fundamental. Quando, assim, jogadores do mundo, saibam, sua campanha será muito melhor se vocês inventarem histórias interessantes para seus mestres. Muitas coisas legais vão acontecer. Fica a dica. A história básica só não é tão interessante. O cara não pode ser simplesmente um lavrador que falou assim, eu vou sair, vou pegar essa espada e vou matar quem encontrar no caminho. Não vale, não? Vale. Mas depende muito da história, de como você conta essa história. Esse personagem, que esse meu colega que eu tô falando, a história dele, ele era um healer meio psionico e ele era um padre. Só que um padre que nasceu na Segunda Guerra Mundial. E aí, como é que você conta essa história, né? Como é que vai tornar isso interessante? Ele botou a história, ele escreveu como se fosse um talk show. O cara sendo entrevistado, não sei o quê. Padre, não sei o quê, você é famoso desde a Segunda Guerra, não sei o que, blá, blá, blá. Ficou tão maneiro, o negócio escrito assim. Falei, caraca, tu merece muito ponto, esse personagem tem que ser foda. Não tem jeito, entendeu? Então, muito legal. É o Tony Stark da Segunda Guerra Mundial. E tem coisas assim que não ficam prontas assim de cara, assim, a primeira ideia. Por exemplo, a Agnes, a ideia inicial dela, ela era esposa de um capitão de um navio, o Diamante Rubro, e aí ela se apaixonou e tal, e ela ganhou esse colar que era um diamante rubro, um colar gigante, e ela seguiu atrás do destino dela, atrás do navio dela, que
que foi tomado. Enfim, uma história bem longa, assim, que eu fiz por trás. E aí, ao longo da aventura, ela foi se moldando, assim. Acho que pelo feeling da história, eu acabei modificando ela. Então, ela acabou se tornando uma bêbada lésbica. E ela passava nos bares. E sempre que passava por um bordel, ela acabava pegando uma puta. Nossa, reviravoltas acontecem nas vidas das pessoas. Por que não aconteceria na vida dos personagens, não é? Mas enfim, o cara que pega a espada e voa ali, tô afim de ir lá de matar os caras, é basicamente aquela história. Você tá em casa, de boa, sua vida tá tranquila. Por que você vai sair dali? Dia de fúria? Exatamente. Por que você tá tendo um dia de fúria? Exatamente, aí surge todo o background do cara. Sei lá, ele ficou louco, ele pode ter surtado, caiu uma prateleira na cabeça dele. Isso, exatamente. O cara sair pra ir pro mundo, pra matar a criatura e ganhar tesouros e ganhar alguma recompensa disso, é a história basicamente de quase todo personagem. O que modifica um personagem do outro? O que dá aquele gostinho a mais? Essa foi a inspiração que eu tive pra fazer a Whiff, no caso. Como eu tava cansada de personagem que tem que ter uma história triste, que pra se aventurar ele tem que querer vingança, ele tem que ter um bom incentivo pra sair pelo mundo. A Whiff, no caso, ela só tava cansada do reino chato dela e ela tava em busca de aventuras. E ela tem pai, tem mãe, não necessariamente é órfã como a maioria dos personagens, porque é muito fácil fazer um personagem... É o clássico, é muito fácil fazer um personagem que é órfão e triste, ele quer vingança e ele quer sair por cima, sei lá. Então, a Whiff, ela é simplesmente uma princesa. Uma coisa que eu gosto bastante do Superman antes dessa reformulação escrota que aconteceu agora, da época do John Byrne, né? O que eu achei mais legal desse Superman é que ele tinha pais, eram pais velhinhos que moravam na fazenda. E de vez em quando ele ia lá falar, o papai, mamãe, aí comia uma tortinha, não sei. Eu acho que isso daí dá uma humanizada no personagem. Por exemplo, você tem um personagem que tem alguém com quem ele realmente se importa, que tá longe e tal, não sei o que, por motivo A ou B, mas que caramba, é alguém importante. Isso aí, numa campanha de RPG, pode ser usado como isso um pode gancho fuder o personagem, muito forte, inclusive. Né? Sim. Inclusive, isso é meio que uma fraqueza. Tu fazer ele ligado a uma família, tu tá deixando uma fraqueza pra ele, tu tá deixando a fraqueza ali pro mestre, posso fazer um vilão muito mal, capturar a tua família, e aí isso vai fazer com que isso faz uma reviravolta full na história. No lugar isso é uma desvantagem, vale pontos. Você tem ou dependentes ou alguma coisa, alguém com quem você se importa e que pode ser usado contra você. Isso é realmente, por uma campanha de aventura. Você pensa, se você jogar no mundo real aqui, né? Por que algumas pessoas, assim, evitam ir contra uma determinada corrupção ou denunciar algum crime, não sei o que pensa, pô, eu não tenho nada a perder. Ou será que tenho? Não, eu tenho minha família. Eu tenho não sei o que, então é melhor ficar quieto. Não vou me meter nisso e tal. E às vezes, um herói dentro de uma história, se ele tem essa fraqueza por trás, ele pode ver que as coisas têm consequências. Dentro dessa ideia, no livro lá que eu tô escrevendo, tem o herói lá maior, né, que é o Guzmão, e ele fez algumas coisas que irritaram certas pessoas muito importantes. Exato. E coisas vão acontecer, coitado. Então. Basicamente, pra sair para o mundo e você ter alguma coisa que aumente a história e dê ganchos pra história, ajuda a crescer a partida, ajuda a crescer o jogo, ajuda a crescer tudo, é muito né? fácil fazer um personagem que não tá apegado a nada, ele não tem nada a perder, então aí tu consegue se desligar de tudo e sei lá, sair pra se arriscar. Vai ser uma máquina de matar e dane-se. Porque não tem nada simples. a perder. Aí é muito simples. O que também pode ser um bom histórico de personagem. Eu sou uma máquina de matar e eu não tenho nada a perder. Mas isso geralmente é a maioria também. dos personagens, né? Eles não ligam pra isso porque eles não têm filhos, por exemplo. De repente o cara, ele quer jogar uma partida e ele não quer pensar muito, é que ele quer chegar, bater nos inimigos, pegar tesouros, resgatar as pessoas sequestradas e beber na taverna no final do dia. E pra ele aquele foi um puta dia. Exatamente, também é importante. Ele só queria quebrar a rotina. Pode ser também,
Uma campanha normalmente precisa de um pouco mais, sim. Pra você ter N motivos diferentes para se aventurar. Mas pra ela ir pra um caminho, assim, potencialmente mais sombrio, eu acho que é importante, isso aí é uma dica pros mestres, você conversar com os seus jogadores antes, né? Porque às vezes pode chatear uma pessoa ou outra e falar, pô, cara, eu não queria que tivesse ido pra isso, né? Então, certos temas sim, com que certeza. tem que tomar cuidado, né? Você sempre tem que estar debatendo ali na mesa pra saber os limites da história. E das pessoas com quem você tá jogando. Das pessoas. Afinal, você não tá jogando com máquinas, você tá jogando com pessoas. Exatamente. E pessoas são diferentes e pessoas respondem diferente. Por exemplo, a Camila, que joga com a gente, inclusive a noiva do Thalisson, ela fez uma... Boa escolha, uma personagem... Camila. Boa escolha. Thalisson, gente boa. Ela fez uma personagem que é uma druida e ela é uma criança ainda, né? Então é uma elfinha druida e ela se preocupa muito com os animais. E a própria Camila é assim. Então teve uma determinada parte da aventura que a gente teve que enfrentar uns lobos que estavam famintos, eles estavam... pareciam possuídos, assim. Ela é muito sensível com animais, assim, ela ficou muito chateada. Ela ficou realmente deprimida, ficou transtornada com a história, com o rumo que a história estava tomando. Então, enquanto todos os personagens estavam se matando lá pra destruir, pra acabar com os lobos, como ela como druida, como personagem, não tava conseguindo ferir os animais, e como jogadora, ela não tava conseguindo lidar com a situação. E ela ficou bem chateada, sabe? E aí a história tomou um rumo bem triste, assim. Ela simplesmente se ausentou do grupo, assim, naquele momento. Achei que você ia falar que ela se aliou com o vilão e matou o grupo todo. Ela optou por se retirar naquele momento ali, e aí o grupo se fudeu. A gente quase morreu mesmo. Foi bem tenso. Acontece. Não tem como evitar todos os potenciais. Se você tá jogando com pessoas que você não conhece, isso é mais fácil de acontecer, né? Você não conhece todo mundo, então de repente um personagem tipo o Verne, que é pansexual, não sei o que, de repente pode ter alguém que não se sinta confortável numa mesa com isso. Essa outra tem problemas com maltratos aos animais, e por aí vai, né? Se você tá com uma pessoa que você não conhece, isso é muito fácil de acontecer. Mas às vezes acontece alguma coisa até com pessoas que você já conhece há anos. E você pensa, poxa, cara, daí desculpa, nesse caso, eu não sabia disso. O mestre, como recompensa, depois de todo aquele sofrimento, ele fez com que os lobos sobrevivessem, claro, a gente conseguiu se livrar dos lobos, e um deles, que a Camila tava tentando conversar com ele, ele ficou amigo do grupo e ele começou a seguir ela. Ele virou tipo pet dela, assim. Aí ela chama ele de Inil, o lobinho. Isso é o sinal de um bom mestre. Conseguiu contornar uma situação. Contornar a situação, exatamente. E de uma maneira excelente. Aí, bem pro Vaz, meu namorado, lindo, maravilhoso. Parabéns aí. Então, pessoal, se tem algumas dicas aí alguma dica, alguma sugestão, algo que você inspire em vocês a fazer personagens, que chamou a atenção de vocês e que vocês usam bastante quando querem criar um personagem. Qual estilo de jogo que eu vou jogar, por exemplo, D&D, eu costumo pensar num personagem medieval que me inspire naquilo, algum personagem que eu goste muito, e aí ele serve como parâmetro pra eu fazer o resto. Entendi. E o resto do pessoal? Bom, pra temas mais medievais, que eu sempre me inspiro é Senhor dos Anéis e Warcraft. Pra temas mais misteriosos, mais ligados com a realidade, eu me inspiro bastante em Arquivo X. Uma boa pedida. Arquivo X é para as histórias mais suspense, terror, coisas afins para a realidade, com personagens humanos. Acho que Arquivo X, o Mulder e a Scully são ótimos personagens para pegar como base. Eu sugiro bastante assim Outlander, uma ótima série, e também o Black Sails, o próprio Black Sails, que tem toda essa trama política. O Black Sails é muito bom. O Outlander eu não conheço. Bom também. O próprio Game of Thrones também dá bastante pano pra manga. Clássico, né? E tu, Vinícius? Pra criação de personagens, cara, eu leio muita coisa.
Cara, eu jurei que você fosse falar assim, histórias em quadrinhos. Eu jurei que você ia falar É uma isso. boa fonte de inspiração dependendo da história em quadrinhos. Tem algumas histórias muito boas, mas eu acho que literatura, no sentido assim mais épico da coisa, você não vai conseguir tirar bom personagem, acho que, sei lá, do Machado de Assis. É uma boa fonte de literatura. Claro que sim. Mas, pô, Como qual não, O personagem? cara? Machado de Assis, cara. Como assim? O Machado de Assis, cara. Pra uma campanha de fantasia medieval? O sonho de todo guerreiro Hum. é se chamar Assis. Assis. E comprar um grande machado. Tá certo. Pra ele finalmente ter o lendário Machado de Assis. Teve um amigo nosso que fez uma personagem chamada Carla. E ela era a Carla Marx. E ela usava duas Ai, meu Deus do foices. céu. Ah, não, era uma foice e um martelo. Deus. Uma foice e um martelo. ela usava. E ela tinha uma capa vermelha. Tá. De recomendação assim, específica, eu posso recomendar uma coisa que eu já recomendei algumas vezes, até nas leituras de e-mails e acho que até na Forja, de série Babylon 5. 5. É sensacional. Se vocês ainda não viram, vale a pena assistir. Começa uma série... Vou anotar aqui. Anote. Ela começa assim, boba, umas atuações meio ruins, meio esquisitas. A série começa bem fraca, bem morna, assim, e vai crescendo. Você fica assim, caraca, que porra é essa? Onde é que isso vai chegar, meu Deus? De personagens que você achava que era uma coisa, na verdade são outra. Outros que você achavam que era mal, era bom. O que era bom, era que era mal. Sensacional. E no fundo, você vê que são apenas pessoas que estavam tentando atingir seus objetivos. Algumas por uns caminhos bons, outras por caminhos bem tortuosos. Vale a pena assistir. Bom, já que você citou o Babylon 5, eu vou citar uma série também, assim, clássica. Eu não sei as outras pessoas, mas é uma série que me inspira muito, que me inspirou em muitos personagens, muitas histórias, que é o Doctor Who. O Doctor Who Who é sensacional, sim, cara. Sensacional. Cara, tem muita coisa do Doctor Who. E tem muito personagem. Com certeza. Porque, tipo assim, o único personagem fixo é sempre o Doutor. Uhum. Cara, tipo, você viaja com todos os tipos de histórias imagináveis. certeza. Cara, tem história de suspense, terror, aventura, ação, guerra. Cara, tem de tudo. E, cara, eu assisti só os Sim, novos, sim. né? Tem aqueles episódios mais toscos e os episódios mais assim que você chora de emoção, assim, caraca, muito foda. Porra, cara, é muito bom, cara. Então, pessoal, a gente já tem aqui nossas dicas, nosso bate-papo. Obrigado por acompanharem a gente até aqui ao final. E valeu, até o próximo episódio. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Curtiu e quer mais? Venha você também ser um guerreiro do bem e participe da nossa campanha do Padrinho. Mais informações vão no link do post. Falou, galera! Uma produção RPG Next.